Hoje é Dia Nacional do Diabetes. Só aqui no Brasil, mais de 15 milhões de pessoas vivem com a doença. E a gente vai saber um pouco mais sobre isso, a importância da conscientização, os avanços durante o tratamento, a prevenção que é importante. Chega mais, Dom Giovan. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, Eduardo Prado. Bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Conversava com a doutora Mari Cassol aqui sobre essas questões que envolvem essa doença, né? Até porque são 16 milhões de pessoas que estão com a doença aqui no país. Há uma perspectiva de crescimento até 2030, mas eu vou conversar com ela justamente sobre esta questão. Doutora, obrigado por nos atender nessa manhã. Primeiro de tudo, vamos falar da prevenção. Como as pessoas podem fazer para que não estejam neste número? Tudo bem? Tudo bem. Então, esse dia é um dia importante para a gente alertar sobre esses fatores aí que tu comentou. Realmente, a prevenção é um dos principais aspectos a gente avaliar. E o outro aspecto é o tratamento das pessoas que já têm, que a gente sabe que é um número grande, né? Então, como prevenir o diabetes? A gente sabe que o diabetes está relacionado muito com o excesso de peso. Então, as pessoas que têm histórico familiar de diabetes e estão acima do peso são as pessoas que têm mais risco de desenvolver a doença. Então, uma das principais maneiras da gente prevenir o diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, 90% dos casos são diabetes tipo 2, é realmente o controle do peso, manter um peso saudável, principalmente aquela gordura abdominal, que a gente fala que ela é mais relacionada ainda com as doenças cardiovasculares e com o diabetes. Agora, quem já tem a doença, porta ela, como são os cuidados nesse sentido, para que não deixe avançar? Então, isso a gente vê que falta bastante a conscientização dos pacientes em relação ao seu automonitoramento, para o seu autocontrole, para manter o seu nível de glicose normal, né? Usar os medicamentos, fazer o controle alimentar, né? Evitar realmente os alimentos ricos em carboidratos simples, tomar as medicações e fazer a progressão das medicações quando é necessário. Porque muitas vezes o paciente vai vendo aquele exame ali, aquela glicose alta e vai deixando. Não, existe uma falta de conscientização que não é a mesma, por exemplo, em relação à pressão arterial, né? Muitas vezes tu vê a pressão arterial elevada, tu já vai tomar uma atitude. E a glicose, em relação à glicose, há uma certa inércia, né? Essa glicose vai se mantendo ali, ela não é uma doença que não dá sintomas muitas vezes, né? Então a pessoa demora para tomar uma atitude e ao longo dos anos, essa glicose elevada, ela vai causar problemas. Ela vai causar complicações, sendo que a mais frequente, né? As mais frequentes são as cardiovasculares, que seria o infarto e o AVC, são as doenças mais relacionadas assim, à mortalidade em relação ao diabetes. Doutora, quando a gente fala em diabetes, a gente pensa logo nos açúcares, mas não é só isso, né? Então, a gente não previne o diabetes, por exemplo, eu não como açúcar, então eu estou prevenindo. Não, a gente só previne realmente quando a gente mantém o peso saudável. Então, a gente precisa manter o peso adequado. E aquelas pessoas que têm o diabetes, aí sim são aquelas que devem evitar os açúcares e os carboidratos simples, né? Que são normalmente os alimentos doces, né? Os refrigerantes, enfim. Mas não é só a alimentação. A atividade física é muito importante para o controle do diabetes, a manutenção do peso e a medicação adequada. Hoje em dia, felizmente, a gente tem muita tecnologia envolvida no tratamento do diabetes. Então, a gente precisa realmente fazer o tratamento adequado com o endocrinologista, fazer as suas revisões, fazer os seus exames e chegar nas metas de tratamento. Nós estamos falando também aqui a questão de adultos. Só para finalizar, nós temos também muitas mães que são surpreendidas talvez com a questão da diabetes gestacional. E aí? Então, a diabetes gestacional, ela é um dos tipos de diabetes, né? Muitas vezes, então, aquelas mães que têm um histórico familiar de diabetes tipo 2 na família e que estão acima do peso ou que aumentam muito o peso durante a gestação, podem desenvolver o diabetes gestacional. E muitas vezes esse diabetes gestacional, ele vira um diabetes permanente. Depois da gestação, às vezes pode permanecer o diabetes. E a outra questão são as mães que tiveram diabetes gestacional, elas estão em risco futuro de desenvolver o diabetes tipo 2. Então essas mães, essas mulheres precisam também controlar o peso.
Então, novamente, o aspecto, questão da gordura corporal. Doutora, obrigado pelas informações, obrigado pelas dicas. Então, eu me estendi um pouco mais, Eduardo, porque é necessário falar sobre isso, principalmente os cuidados sobre a saúde, no caso, o diabetes. Mas só para finalizar, outras informações, nós temos a Associação dos Diabéticos aqui de Chapecó, que funciona ali na antiga rodoviária, das 8 ao meio-dia e também da 1 às 5 horas da tarde. Este atendimento é de segunda a sexta-feira, ali na Rua Clevelândia 152E. Para quem quiser entrar em contato, sejam sócios ou não sócios, os telefones vão aparecer aí na tela, é o 3323-2333 ou então o WhatsApp, o 99949-3436. Para a comunidade, de forma gratuita, é oferecido os testes de glicemia e também verificação arterial, e aí os associados têm outros tantos benefícios fazendo parte dessa associação. Lembrando que em Chapecó são cerca de 8, 9 mil pessoas que realizam tratamentos contra o diabetes. Eduardo Prado. Valeu, obrigado pela participação, Dom Giovan, também a doutora Mari. Eu, ouvindo a entrevista ali, comecei a fazer um raciocínio. Você veja como é importante, e a maioria dos problemas de saúde que às vezes nos judiam tanto, ele passa por uma coisa muito simples: a alimentação correta, né? Uma alimentação mais saudável, o não exagero em refrigerantes, bebidas alcoólicas, o fumo e o não sobrepeso. E são situações que podem ser controladas através das nossas atitudes. Só que, como eu sempre costumo dizer aqui nos meus comentários, e é algo que eu penso muito para a vida, como a gente tem dificuldade de fazer o simples, de fazer o básico, de fazer a prevenção. Aí a gente senta lá próximo à mesa para se alimentar, a gente tem que comer até não conseguir mais levantar da mesa. Isso eu não estou falando, fazendo aqui pregando um moral de bermuda, eu estou falando sobre eu mesmo. A gente tem alguns costumes que é tão difícil de sair, né? A gente tem que sentar lá e comer até não poder mais. Como é bom comer, né? Só que em demasia faz mal. Como é bom, no fim de tarde, ficar sentado, né? Não fazer nada. O sedentarismo pode trazer situações graves para a nossa vida. E aí os exames ficam de lado. O diabetes é uma doença silenciosa. Hipertensão é uma doença silenciosa. Duas que podem matar no mal súbito. Vamos nos prevenir, gente. Sem querer pregar moral na vida dos outros, mas temos que nos prevenir, cuidar melhor da nossa saúde. Principalmente nós homens, que não vamos atrás porque somos medrosos, né?